Bom dia com a estrela da manhã. Eu te desejo um abençoado dia, que ele seja perfeito, iluminado pelo Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Que o Espírito de Deus visite a tua casa, a tua família, traga união, traga fraternidade, traga a tua bênção divina. Que esse final de semana que o Senhor esteja presente em cada segundo da vida de cada uma das pessoas que estão buscando a Ti, meu Pai, que estão procurando, sabe? Entender a Tua palavra, meu Pai amado e querido Deus, entra na vida, no corpo, na alma, na mente e no coração dessa pessoa, meu Pai, que está ouvindo a Tua palavra e dê entendimento dela, meu Pai. Fala para ela, se revela para ela, meu Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus, que a iluminação do Espírito entre na vida dela, no corpo dela, na alma dela e no espírito dela. E dê sabedoria para ela entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E se você recebeu, diga graças a Deus. Amém. Gente, o estudo da palavra hoje é Mateus 26, 30. Mas antes de ler a palavra, de iniciar a palavra, vamos para um estudo rapidinho como era o Getsemane. Como era o Getsemane, para você ter um entendimento do que a gente vai falar. Entendeu? Como era ele? Era um local de lagar de azeite, onde era processado o azeite. As azeitonas, elas entravam por um processo bem rigoroso para poder extrair o verdadeiro azeite, onde também simbolizava o contexto do espiritual do sofrimento, uma parte do sofrimento de Jesus. Então, vamos ver como era feito o processo do azeite. Olha, a primeira prensa, o azeite era esmagado até formar uma pasta. Era feita uma pasta. Dessa pasta se formava uma pasta oleosa. Aí então era colocado sobre um pilão grande, entendeu? E esse pilão, ele era colocado sobre umas rodas grandes de pedra que era puxada ou por homens ou por animais, para você ter uma ideia como o processo da extração do azeite eram umas prensas que de alta pressão para extrair o verdadeiro azeite. Gente, a segunda prensa era um processo mais rigoroso ainda. Era o resto do primeiro azeite, certo? Esse segundo azeite, ele era extraído, ele era colocado sobre umas pastas, uma cesta de alta precisão, né? E colocado em pilhadeiras, né? Umas alavancas com parafuso para reforçar, para botar mais e mais de peso para extrair. Ela colocado também água quente para poder extrair aquele azeite com água, certo? Gente, o azeite da primeira prensa, que era um azeite mais limpo, né? Ele era utilizado, ele era chamado de azeite virgem. Ele era utilizado no templo, a iluminação do templo, para fazer unção, certo? O azeite da segunda prensa, que era um azeite que vinha do bagaço, sabe? Ele era extraído com mais precisão e vinha com água também. Esse azeite era utilizado na comida, para fazer sabão, para fazer perfumes, entendeu? Então a gente vai dar a palavra do dia mesmo, que é Mateus 26, 30, para você ter um bom entendimento.
Vamos lá ler. Gente, é no momento da dificuldade que a gente tem que provar para Deus o tamanho da nossa fé. A gente tem que provar para Deus se a gente passar por essa prensa, esse primeiro e esse segundo processo, né? Como vai ficar, gente? Diante, será que a gente vai desistir ou vai prosseguir? É o que a gente vai descobrir agora. Vamos ler Mateus 26, 30. Vamos lá? Olha, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Gente, Jesus estava reunido, né, com os discípulos, né, e estava contando para ele todo o que ia acontecer, né, todo aquele sofrimento, toda aquela tribulação da crucificação dele, certo? Aí vamos pular para o verso 33, certo? Vamos ler o 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizarei. Olha o que Pedro disse, que nunca ia se escandalizar, nunca ia negar a fé dele diante de Jesus. Pode vir a prensa que foi, ele nunca ia negar. Vamos ler agora o verso 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Gente, isso é muito sério. Diante das lutas, das perseguições, das adversidades da vida, a gente fica numa situação, né, que se a gente não tiver firme na fé, não tiver com a unção do Espírito Santo, a gente faz igual Pedro. A gente nega. Não precisa nem passar pelo processo da segunda prensa. Entendeu? Então vamos ver aqui o verso 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Jesus, ele estava dizendo que ele ia passar pelo processo da crucificação, entendeu? Por tudo que ele ia sofrer, mas ele não, os discípulos, Pedro jamais imaginaria que ele ia passar por isso tudo, né? Ia ficar bem longe. Então, eles ficaram entre a cruz e a espada. É nesse momento que a gente, né? A gente sabe que realmente a gente serve a Deus não, ou não. Realmente se a gente tem o Espírito Santo ou não. Porque tanto, né? Vamos, tanto Pedro como os discípulos disseram firme e forte que jamais iam deixar Jesus. E o que foi que aconteceu, né, gente? Vamos dar continuidade lendo a palavra. Como devemos vencer com o Espírito Santo as dificuldades? Como devemos vencer diante de toda a tribulação, de toda a perseguição, diante de todas as adversidades do dia a dia? Como é que a gente deve vencer se a gente tiver o Espírito Santo? É impossível. Você só consegue vencer as lutas, as dificuldades, se você tiver o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, gente, que dá-nos força para prosseguir, para irmos adiante, certo? Então, se você não tiver o Espírito Santo, é muito difícil você seguir adiante. Gente, olha, a gente vai dar. Esse vídeo só tem 10 minutinhos, já está acabando. A gente vai dar continuidade no próximo vídeo, mas hoje eu vou postar 2 vídeos para vocês terem um entendimento completo da palavra, certo? Vamos seguir no próximo vídeo. Acompanhe em nome de Jesus.